De que maneira você encara a mudança? Como geralmente você reage quando há mudança repentina? Você se adapta fácil? Mais desafiador para você lidar? Você sabia que o processo de mudança, os estágios da mudança são também considerados os estágios do processo de luto? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Bem, nada na vida é permanente. E muitas vezes a gente ouve que mudança é a única certeza que a gente tem na vida. As coisas vão mudar. Talvez passe um tempo, a gente acha que não mudou nada, está tudo igual. Mas quando a gente olha para trás, se você comparar os seus últimos 5, 10, 15 anos, quantas coisas mudaram, não é verdade? E nesse momento em que estamos numa mudança drástica, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer depois dela, estamos ainda no meio desse processo, eu quero trazer para vocês, de acordo com uma pesquisadora da psicologia que é muito importante, que é a professora Elizabeth Kubler-Ross. Ela lançou em 1969 um livro falando sobre os estágios da mudança. Esse livro foi mais voltado para a questão mesmo da morte, né, da aceitação da morte, né, morte e morrer, vamos dizer assim. E aí você fala, nossa, Cinema, você fala de morte nesse momento. É porque os 5 estágios da mudança que ela fala sobre esse período de estar morrendo, né? Ela lidava muito com a questão de doentes terminais, né? Pacientes terminais. Então, esses 5 estágios que eu vou falar servem para quem está passando por um processo de luto, literalmente luto no sentido de você perder alguém. Se você perdeu alguém recentemente, muito provável que você passou ou está passando por essas fases. Mas também algumas pessoas estão num luto mais metafórico, talvez falando, quando ela passa por alguma crise, por alguma mudança repentina que ela não estava esperando. E aí a gente vai falar sobre esses 5 estágios. E esses 5 estágios, eles não são lineares. Uma pessoa pode começar no estágio, ir para o outro, voltar para o outro, ela sair daquele estágio e ela retomar. Então, não é linearzinho. A gente vai estar apresentando aqui de forma didática. Com qual objetivo? Solimar, para que eu quero saber desses 5 estágios? Para você saber que talvez o que você está sentindo aí é normal. Alguém já estudou sobre isso, alguém já pesquisou e alguém está trazendo para você. Eu só estou aqui comunicando, eu não sou pesquisadora, né? Tá aqui, inclusive, informação sobre essa autora, para que vocês possam conhecer um pouco mais, tá? E lembrando que, como eu falei, você pode demorar um bom tempo, tem gente que fica um bom tempo no estágio só e não sai desse estágio, e depois ela pode até sair, depois ela pode voltar. Então, seria muito bom se fosse assim, ok, passou desse estágio, vai para o outro. Mas você conhecer vai facilitar. Como eu falei, é para processo de mudança, para etapa de sofrimento, etapa do luto, tá? Então, a primeira etapa, né, é a negação. Então, eu vou ilustrar isso daqui com uma pessoa, porque eu lido muito com alunos com necessidades especiais, um pai e uma mãe, que de repente o filho nasceu surdo ou eles diagnosticaram com autismo, por exemplo, tá? Só para a gente ficar mais fácil de imaginar juntos. Então, primeira coisa que acontece, chegou um laudo, um diagnóstico, alguma coisa, a pessoa, ela entra no estágio, assim, de choque, ela nega, não, meu filho pode ouvir sim, eu falo, ele escuta, eu falo, ele responde, eu aponto, ele pega, ela começa a ter um mecanismo de defesa ali que é temporário e que às vezes não aceita algumas coisas da realidade, porque é perturbador. Pensa bem nesse exemplo específico que eu estou dando, mas pensa em qualquer outro panorama que você possa usar. Não vai acontecer isso comigo, puxa, eu esperei tanto tempo esse filho, essa filha, eu amei, eu cuidei, eu fiz. Então a pessoa começa a negar, né? E aí a pessoa começa, às vezes, como ela não está querendo acreditar, ela pode muitas vezes fazer outras coisas, vai focar a atenção dela em outras coisas, se for no caso, por exemplo, uma pessoa que de repente vai mergulhar no trabalho, vai fazer outras coisas, ela está negando que aquilo ali está acontecendo, não está acontecendo, tá?
E aí, depois de um tempo que passa esse choque inicial, e a pessoa, ela pode acontecer o seguinte, ela pode continuar a permanecer focada no passado, e aí ela fica ali presa naquele estado de negação, e buscar não ter contato com a realidade. Então, escapar da realidade. Alguns vão escapar via, por exemplo, o uso de álcool, outros dormir em excesso ou qualquer outra coisa. Então, ela está ali na negação, tá? Segunda etapa é a raiva. A pessoa, ela entende, ela percebeu que é aquilo mesmo e ela precisa extravasar, ela fica com tanta raiva, tão bravo que ela precisa colocar para fora e ela precisa encontrar uma culpa, né? Ou um culpado, aliás. E como que é esse culpado, né? Às vezes ela pode começar a culpar, o que eu fiz de errado, eu não me alimentei bem, foi isso, foi aquilo. Ela começa a querer encontrar quem foi o culpado. Em alguns casos, por exemplo, começa a culpar Deus, começa a culpar o universo, começa a culpar quem está ao redor. Então, ali ela está frustrada, está com o pavio curto, ela está estourada, ela está com raiva, muita raiva. Esse é o segundo estágio da mudança, né? Do sofrimento, do luto. Quando esse estágio desaparece, a questão da raiva, a pessoa começa a pensar o que ela pode fazer para adiar uma situação, para contornar. Então, ela começa a querer negociar. Mas então ela começa a negociar às vezes consigo mesmo. Se eu fizer isso, ou se a situação tal fizer tal coisa, ou talvez se eu tiver uma ação assim, ela começa a querer barganhar, negociar. O que ela pode fazer para mudar? Lembrando, com a morte, né, no caso do luto, para a morte fica um pouco difícil, tá? Ela não vai barganhar com a morte, mas ela pode barganhar em termos de já que isso aconteceu, então que tal eu fazer assim, ou o que me resta? É melhor fazer tal coisa mesmo, tal coisa assim vai ser melhor. Ela começa, a vida vai ser assim, eu vou fazer tal coisa, ou no caso, né, voltando lá para a criança, então se eu fizer assim, assim, assado, eu vou ter um resultado diferente, eu vou ter que às vezes ela pode encontrar uma solução nesse estágio. Então, por exemplo, então eu vou levar para terapia todos os dias, eu vou fazer alguma coisa diferente, sabe? Ela começa a ver o que ela pode fazer. O problema é que muita gente tem a barganha depois desse passo que eu vou falar, que é a depressão. Tem gente que tem a depressão antes e o barganhar vai te ajudar a ter solução, mas tem gente que primeiro tem a barganha, mas depois ela entra numa depressão, e aí a depressão não só depressão mesmo, quadro clínico, mas muita tristeza, medo, arrependimento, culpa, emoções negativas em geral. Ela começa a não ver saída, ela se sente paralisada, ela se sente vazia, ela fala que não tem um caminho para ela talvez esteja cansada, talvez ela não queira contato com as pessoas, talvez ela fique reclusa, ela não tem ânimo para nada que aconteça na vida. Você pode dar o filme mais interessante que ela não vai achar graça, não vai achar interessante, a comida mais gostosa ela não vai sentir gosto, não vai ter cor na vida dela. E aí ela começa a ter baixa energia, desmotivação, perda de confiança em Deus, no ser divino que ela acredita. E como eu falei, geralmente a negação é a primeira e a última que eu vou falar é a última, mas esses outros estágios podem não acontecer nessa ordem. Então, muitas vezes a pessoa pode estar em depressão primeiro e depois ela começar a barganhar, negociar, ver caminhos, tá? E aí ela chega no quinto estágio, que é a aceitação. Na aceitação, as pessoas começam a perceber que lutar contra a mudança é uma luta que ela vai perder. Não tem como, porque não vai fazer a pessoa, né, o amado, voltar, não vai fazer com que aquela criança se torne normal, sem aquela necessidade, não vai fazer diferença, ela vai estar ali se debatendo, sangrando, doendo e não vai resolver. Então, nesse momento, ela aceita. Essa resignação traz o respiro, traz aquela luz do fim do túnel, e ela começa, então, a avançar.
Então, é só que, né, um dia após o outro que ela começa a avançar. Porque ela começa a aceitar o que ela não pode mudar. Porque o que acontece? A pessoa começa a perder a sua serenidade quando ela quer mudar o imutável, quando ela quer, porque quer do jeito dela. E quando ela aceita, sabe? Ela começa a ter mais luz, mais clareza, mais oportunidades, né? Ela pode tirar daquela dor uma oportunidade. Por exemplo, quantas mães perdem seus filhos, seja para violência, seja para trânsito, seja de outras maneiras, e elas fundam ONGs, elas abraçam uma causa, elas envolvem outras pessoas, percebe? Porque aí cada um no seu tempo, ela conseguiu passar por todas as 5 fases. Aqui eu estou descrevendo, é claro que, né, passar é diferente, mas quando a gente entende em que ponto que ainda tô negando que isso aconteceu, eu tô na fase de negar, eu tô com muita raiva, eu tô sentindo raiva o tempo inteiro, eu tô com qualquer coisa, eu tô explodindo, é a raiva que eu tô tendo. Eu tô na parte que eu tô mais depressiva, com uma tristeza ali muito profunda, eu tô barganhando, tô tentando negociar, tô tentando ver luz, ou finalmente eu tô resignado. E o resignado aqui, gente, é no sentido de você ter ressignificado. Você, porque é aquela famosa frase, não é o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece que faz a diferença. Então, não é o que acontece, mas o significado que eu dou. Então, quando a gente passa por esses estágios da mudança em geral, e pelo menos a gente reconhecer em que estágio a gente está, isso vai favorecer com que a gente mude mais rápido, não no sentido de rápido, de tem que acontecer, acelerar, mas a gente vai se permitir estar naquela fase, mas buscar forças para ir para a fase seguinte, tá? Então, diz para mim, em que fase da mudança hoje você se reconhece? Na negação, na raiva, na depressão, na barganha ou na aceitação? Beijo para vocês e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, #Sol Me Ilumina, faz a sua pergunta, vamos continuar esse diálogo, não fica aí sozinho passando por todo esse processo, porque é penoso, né? É doloroso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode usufruir, refletir em que estágio que está e curte aqui, porque o YouTube entende quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, de que esse é um bom conteúdo e que mais pessoas vão ter acesso a ele. Muito obrigada e até o próximo vídeo.